Voltando aqui com a nossa Inteligência Condominial, o programa que está revolucionando o mundo condominial. Agora vou voltar com o quadro Doutora Responde, quero dar um abraço para o Paulo, do Rio Grande do Sul, um sítio profissional, mandou um recado de semana para nós aí. Lembrando que estamos na Ativa FM 98.1, se quiser mandar alguma mensagem no 999079801. Se quiser acompanhar nas redes sociais, Inteligência Condominial, no YouTube, no Instagram, no Facebook ou Síndico. Estamos aqui também com o Cleito. Chegou, né, Cleito, a pagar o almoço? Jamais. Mas o pessoal aqui tudo é mão de vaca, né? Esse programa é feito em Minas Gerais? O problema é o seguinte, pô, a gente tá gordo. A gente tem que emagrecer. Não, depois que comecei o programa eu perdi 20 quilos. Pô, não perdi nada, só ganhei. Doutora, tudo bem? Preparada? Sim, claro. Estudo muito? Só um pouquinho. Então tá tranquilo então. Vamos lá, doutora. Hoje vamos falar sobre a área comum, né? Vamos entender o seguinte, quais as regras hoje para a utilização da área comum? Então, primeiro vamos esclarecer o que são as áreas comuns. Boa. As áreas comuns são aquelas no condomínio destinadas ao uso da coletividade. Elas incluem os halls de entrada, elas incluem os corredores, pilotis, garagens, né, na área de circulação, salão de festa, playground, piscina, todas essas áreas. E tem um artigo específico no Código Civil que define que é direito do condômino de utilizar as áreas comuns, né, que é o artigo 1335. E aí cada condomínio cria sua regra para a utilização das áreas comuns. Eu estava na pesquisa, você falou uma coisa que eu ia tocar no assunto dos corredores, né, também considerado, porque tem algumas pessoas que utilizam, né, para colocar objetos ali, plantas, né, e na questão não pode, né? Isso, como é uma área comum, para fazer qualquer alteração no corredor, tem que ter deliberação da Assembleia também. Tem casos até que nesses prédios mais antigos, que as pessoas colocam grades fechando ali para chegar nas portas do apartamento, assim, coisas de 50, às vezes 1 metro, 50 centímetros, 1 metro. E isso é proibido até pelo Corpo de Bombeiros, né? Então ele tem que ser notificado para retirar. Tempo atrás tinha essa discussão no Cruzeiro, se não me engano, né? No Cruzeiro mesmo é um dos exemplos mais frequentes, porque eu morei no Cruzeiro quando era pequena, e no quarto andar principalmente, eles fechavam na escada já. E aí ficava como se fosse uma areazinha na frente dos apartamentos. E até hoje tem áreas lá que são fechadas, não sei se mandaram abrir, mas lá era cultural. E aqui em Taguatinga a gente teve um problema no passado, que a moradora, uma senhora, ela mandou instalar uma porta dessas e o bombeiro notificou o condomínio. Foi fazer a vistoria e notificou o condomínio para retirar. Ela não queria de jeito nenhum. A gente teve que fazer uma ação judicial para ela retirar essa grade. Porque não pode, mesmo no corredor, não pode. É questão de segurança também, né? Questão de segurança, né? Para caso de emergência ali, não pode. Muda ali a estética do corredor. Esses corredores aí, tinha que ter uma lei muito específica, coisa de congresso mesmo. Sobre esses tapetes com frases. Nossa, isso aí, então. Não, mas Você não trouxe a cerveja não ainda. Mas Qual o que você não gosta? tapetinho ali não tem problema, gente. E qual dessas frases você não gosta Cada mais? porta. Você odeia? Entra sem bater. Então você Cleiton, você tem alguma pergunta para o doutor nesse sentido das áreas comuns? Eu vi recentemente em um condomínio onde a SER estava fazendo serviço, a moradora no Parque Sul são 2 apartamentos em cada hall. Ela comprou os 2 e ela fechou o acesso ao apartamento dela pelo elevador. Só que conversando com o síndico, não foi deliberado isso em assembleia. Ela pagou para a empresa do elevador para colocar uma chave que só acessa o andar dela com a chave, mas isso tudo por fora. O condomínio conseguiria? Sim, claro, não pode de forma alguma. Inclusive a doutora compra barato. Mas olha sacanagem, né? Ela comprou, só tem ela no andar, ué. Só tem ela no andar. Não, Ela só comprou tem ela, mas ela tá limitando ali o acesso até da administração do condomínio. Então, bombeiro, bombeiro, não pode. O corredor, antes Você da vai porta por dela, é lei. do condomínio, não é dela. Não é? Mas ela comprou, ela tem capacidade. O corredor, ela comprou um andar, mas o corredor ela não comprou. O corredor ela não comprou, exatamente. Nem o corredor, nem o elevador. Até porque o elevador é uma área comum, né? Todos os moradores ali, eles pagam a manutenção daquele elevador. Então ela não pode jamais colocar uma chave de acesso, mesmo que seja só para o andar dela.
Isso está Isso é comprar o prédio todo, que ela manda logo. Mas eu acho que pelo preço que ela pagou nos 2 apartamentos, ela compraria um prédio em Águas Claras. Então não é melhor do que essa pessoa, deixa Foram 2 coberturas duplex, que sul, meu amigo. Nossa, ela vai, nesse caso, e a administração deixou? Eu acho que a administração não quis foi comprar a briga. Ué. Deixou não, ela que mandou lá. Ela comprou a administração. Nesse caso, mas assim, legalmente não pode, né, doutor? A gente tem aqui o doutor que é síndico, ele sabe que não pode fazer esse tipo de coisa. Ela comprou de espaço, literalmente. Sim. Doutora, e vamos entender o seguinte, a questão do inadimplente, né? Temos condomínios que proíbem essa pessoa utilizar essas áreas comuns. Como é que funciona a situação? Isso Pode, não é pode? ilegal. É ilegal? Você não pode, todos os condôminos têm direito ao uso da área comum, mesmo os inadimplentes. Você negar, restringir o acesso pode ser causa de dano moral, porque você está expondo o inadimplente ali ao ridículo, ao vexame, e isso é ilegal. Né? Então não pode de forma alguma você proibir o acesso, seja uso de salão de festa, uso de churrasqueira, acesso à piscina. O que você tem que fazer com o inadimplente é fazer ação de execução de cobrança de cota condominial. Nesse caso, até o nosso próximo assunto, que é controle de acesso, muito comum o síndico querer colocar um controle de acesso em academias, nas áreas comuns do prédio, para que aquele morador que é inadimplente seja bloqueado o seu Já acesso. estão fazendo isso. Vai levar a um processo Mas, de dano moral e vai perder. É algo Diga os que condomínios pra gente. Nós sempre ressaltamos para o síndico que o controle dessas áreas, que a argumentação do síndico é o quê? Vem um visitante, aí o visitante vai passar uma semana, quer usar academia, quer usar sauna e não é morador. Entra numa outra questão, porque se eu sou condômino e pago, meu familiar que está na minha casa também pode usar. Verdade. Mas é uma argumentação que normalmente os síndicos têm, que aí às vezes vem um irmão que mora em outra quadra, vem usar a academia do condomínio. Você quer pôr, Giovanni? Pode usar agora as áreas comuns, tá? Nada, tá liberado, tá? Não, o meu problema de usar lá é outro. Qual é? Tá em segredo de justiça. É segredo. Então, assim, doutor, então não pode num instante proibir Não, uma coisa nada a ver com a outra, de né? forma alguma. Alugar de churrasqueira? Não pode. Nenhum acesso à área comum, churrasqueira, play, salão de festa, nada. Não pode proibir nada. Outra coisa que está na minha pesquisa, e eu reparei com a questão da lei do antifumo, né? Como é que funciona essa questão? Nas áreas como pode, não pode, pode ser Mas proibido? essa questão de fumo, ela é muito complicada. Hoje em dia, então, com a questão do tal do narguilé. Assim, tem uma lei já federal que proíbe o fumo em locais coletivos, sejam fechados ou privativos, ou públicos ou privativos, né? Sejam eles fechados ou abertos. Nas áreas comuns do condomínio, não pode. É terminantemente proibido. E assim, o morador que eu fiquei, esse morador vai ser enquadrado na lei ou o condomínio vai enquadrar? Como é que funciona essa questão de penalidade para ele? Tem uma lei. Tem uma lei federal sobre o fumo, então não pode, tem essa lei. E nas convenções, normalmente tem alguma questão sobre isso. Na convenção, regimento interno ou até mesmo na Assembleia. Nas áreas comuns, é terminantemente proibido já pela lei. Certo. Se não tiver na convenção, já tem uma lei que ampara. Né? Então você não pode fumar ali no salão de festa, na área da churrasqueira, que é o mais comum, né? Em churrascos e tal. Não pode, toda área comum do condomínio é proibida. Então tá proibido Bob Marley na área comum, né? Não, mas aí a gente parte para uma outra linha. Não tem nada proibindo questões sintéticas, Não, mas aí algo mais claro que tem. cheiroso. Aí tem o código penal pra Isso é isso. uma coisa interessante, eu já vi alguns condomínios, eu vi o narguilé, né? Como ele é também proibido, é considerado como fumo? Como é que é? É fumo, o narguilé é fumo. O cigarro eletrônico. Tudo que for questão de tabaco. Eu não sei de falar do cigarro eletrônico, porque eu não sei como funciona a questão da fumaça de cigarro eletrônico, se tem ou não tem. Pois então... é, a maior questão que está tendo é essa, porque as pessoas estão alegando, não, é um cigarro eletrônico, mas ele não tem Porque se ele a não erva, tem cheiro, não se ele não prejudica ali a salubridade do outro, realmente eu não sei essa questão do cigarro eletrônico, eu não vi ela na legislação. Mas a questão
narguilé, maconha, tudo. A maconha é proibida por causa da lei de drogas, né? Mas Se eu acho não que fosse a lei de drogas, estava liberado. Agora, o narguilé... Mas eu acho que a maconha é boa pro condomínio. Não. Todo mundo fica É, tranquilo, todo mundo relaxado. eu vai na Assembleia todo mundo desse. Vai todo mundo ficar calmo. O problema é a coisa que passa feita da maconha. Porque assim, a pessoa fuma e fica ali, tá, tô doidão, tô tranquila. E quando passa, a pessoa fica agressiva. Aí vai aquela mãe, toma louco. Aí é que é o problema. Então, só não pode passar o efeito na hora Na Assembleia. Vamos distribuir pra galera na Assembleia. No churrasco também, né? Mas, doutor, então se nesse caso, o morador se enquadra na lei, né? Assim, para... Ou pode ser punido 2 vezes, na lei e na convenção. Não, punido 2 vezes não pode. Não pode? Mas a convenção, ela estabelece qual vai ser a punição. Entendi. A lei determina que é proibido e a convenção determina qual tipo de punição, que normalmente é uma multa. Giovanni, já foi punido alguma vez, 2 vezes seguidas assim? Não que eu lembro. Doutor, uma outra coisa importante. A questão de sinalização. É obrigação do condomínio sinalizar os horários? É uma lei ou é uma convenção que obriga? Os horários É. ou as placas As de placas, sinalização? Geral, né? Todas as Geral, placas. porque é dever do síndico, né? Colocar ali as sinalizações de modo a garantir a segurança dos frequentadores. É porque eu vi que teve alguns moradores que sofreram acidentes, essas coisas, e entraram no condomínio porque não tinha sinalização. né? Então, aí tem algumas sinalizações que são específicas, como a dos elevadores. Já tem uma legislação sobre isso. A questão também da saída de emergência e combate contra fogo e incêndio. Também já tem legislação sobre isso. Então, são específicas que tem a legislação sobre elas. Essa questão de sinalização sobre piso molhado, Certo. tem que ter também. Questão de acidente, eu mesmo já defendi um condomínio que a pessoa caiu, quebrou o pé, e aí processou o condomínio, né? Queriam uma fortuna de indenização. Só que o local que estava sendo lavado estava todo sinalizado com aquelas placas amarelas de piso molhado. Então o condomínio tomou o dever de cuidado A pessoa de que só assume o risco, na sinalizar, verdade, exatamente, foi um de prudente. sinalizar, né, para quem estava passando que o piso estava molhado, que deveria tomar cuidado. Então ali ele se eximiu porque ele tomou ali o dever. Então o condomínio tem a obrigação sim de sinalizar direitinho todas essas questões. Cleide, tem alguma pergunta para a doutora? Não, nesse requisito aí ela foi bem didática. Cleide. Obrigada. Ô, Giovanni. Aquela geralmente tem fonte na frente ou no meio do condomínio, tem chapariz. Aqui dali é área comum. Sim. Qualquer pessoa pode tomar banho lá? Não. É tipo uma mini piscina, né? Não, mas sério comum eu entendi. Então, Pode. é verdade, Então. verdade. Eu posso criar peixinho lá. A finalidade, rapaz, você acredita que você falou do peixinho? Você acredita que teve um condomínio que uma senhora fez uma plantação de mandioca no estacionamento? Sabe a mandioca. O síndico me ligou e falou: então, doutora, eu preciso de uma notificação com a moradora que ela fez uma plantação de mandioca. Eu falei, não, mas na varanda dela? Ele falou: não, lá na. No jardim. Não foi nem no jardim, no estacionamento tem Tem uma um areazinha recuo. verde e ela plantou a mandioca lá. Doutora, vamos lá, outra questão que eu vi que achei interessante. Por exemplo, o cara tá na área comum, o cachorro dele mordeu o morador. Nesse caso, de quem é a responsabilidade? O condomínio pode ser penalizado ou o morador? Como é que Não, o funciona condomínio esse? não. O que acontece? No DF tem uma lei que estabelece algumas regras sobre os animais de estimação, cachorros, gatos e equinos, né? Normalmente. Outra pergunta, um cara pode criar um porco no condomínio? Um cavalo? O cavalo só se for residencial no Parque Ueno, lá não tem espaço. Porque é animal, né? A gente para pensar, né? Sei lá, deixa na vaga da garagem. Fala isso aí, eu tenho uma colega de trabalho que tá reclamando que ela mora no condomínio e o cara tem um galo, velho. Pode? Cara, galo vai perturbar o sossego, né? É, tá Eu reclamando já por isso. vi uma Não, é um pouco questão. dentro. Não, eu já vi uma Churrasco. questão sobre o galo em condomínio que ele foi retirado porque ele estava prejudicando o sossego dos outros Ah, moradores. que lugar. E aí ele foi porque assim, o direito de propriedade do condômino, ele garante essa questão de ele permanecer com o animal.
Mas se ele trouxer ali perturbação, algum Saúde. prejuízo aos outros moradores, Segurança. aí pode ter a determinação para que o animal seja retirado. É o animal antissocial, né? É. Voltando aqui a questão dos cachorros, Vamos. o DF tem uma lei específica que obriga os cães de guarda e ataque de grande e médio porte a usar coleira e focinheira, tá? Então, independente se está no condomínio ou em via pública, se for, exemplo, o pastor alemão, ele tem que estar com a guia, com a coleira e com a focinheira. Se for um labrador, ele tem que estar com a guia e a coleira. Um poodle, ele tem que estar com a coleira, com a guia, né? Não pode estar solto. E os condomínios, ele tem o poder de estabelecer as regras ali. No caso, se o cachorro do morador mordeu o outro morador, quem vai responder é o morador, é o dono do cachorro. Entre eles lá, né? Não é o condomínio. O condomínio não tem nada a ver com isso. Mas o condomínio pode definir ali algumas regras. Por exemplo, não permitir que os animais circulem nas áreas comuns. Né? Determinar, Tá bem, que Giovanni? determinar que o animal utilize o elevador de serviço para subir e descer. Tem alguns condomínios que dizem que, Carrinho, né, pra transportar. que só pode entrar pela garagem. Né? E tem que ver as regras assim dos condomínios. Aí é condomínio pra condomínio. Aí é de né? condomínio para condomínio. O que o condomínio não pode fazer, às vezes, é abusar um pouco, né? Ah, o cachorro só pode entrar e sair no colo. Isso, judicialmente, já foi dito que não pode, que é um excesso. Imagina o pastor alemão no Pastor colo. alemão. Ô, Thiago, voltando à questão do galo, que me chamou um pouquinho a atenção. Vai ter que ganhar o galo, né? Suponhamos que meu vizinho foi lá e fez a compra dele no mercado no mês. Certo. Né? Então ele levou, guardou a comida dele no armário. Certo. Se eu criar um galo e falar que não é um bicho de estimação, é apenas uma comida, que eu estou É verdade, pode ser. Alegação. É uma Doutor, defesa. não tem Aí, precedente? assim, Aí a comida tá viva. Eu gosto da comida ela fresca. tá fazendo barulho, tá cantando às 5 horas da manhã. É porque na Vicente Pires tem. Tem um vizinho que 5 horas da manhã, rapaz, o galo dele tá lá, só quer casa. O cara tem lá um galinheiro. Então, agora condomínio, o condomínio residencial edilício, não Ó, tem como não. eu queria fazer uma propaganda assim. Aqui eu sou da Samambaia, passei no dentinho de Ceilândia, eu posso resolver esse galo aí rapidinho, barato. Rapidinho some, né? Doutor, o Pedro falou uma situação interessante que é do caso do visitante, né? Ele vai. Como é que funciona? O condomínio pode proibir o visitante de utilizar as áreas comuns? Como é que funciona a situação de visitante? Olha, No caso, o hóspede, porque eu acho que o hóspede tem direito, né? nesse A caso, vou até diferença. conversar aqui com o nosso colega doutor Henrique, né? Assim, pela legislação, o visitante estando ali. Porque assim, na verdade, quando tem a situação do visitante, que é aquele cara que visita, e tem o cara da questão do hóspede, né? Então, isso que eu ia falar agora. Eu fui uma época hóspede e Essa fui expulso. Essa Mas pela minha ex-mulher. diferenciação. Ali, exemplo, eu frequento muito o condomínio de uma amiga minha para usar a piscina dela, que é maravilhosa, em Águas Claras. Aí é o síndico, o condomínio não fala, senão não vai usar mais. Mas lá tem as regras para o uso dessa piscina. O visitante lá pode usar a piscina, mas tem que estar acompanhado do morador e ele tem um limite de 4 visitantes por morador. Por dia ou por mês? Não, por dia. 4 por dia? Por Tá bom dia. então. A piscina lá é enorme. Ótimo. Maravilhosa. Leva gente. E Aí, ó, ninguém nós somos usa. 5 aqui, ó. Já somos 5. É, dá pra mais lá hoje, Ninguém ó. usa lá também a piscina. Tem domingo lá que é só eu e ela. E é maravilhosa, mas ninguém usa. Então tem essas regras. E tem a questão do hóspede. No caso de condomínio que tem a academia, que é um serviço caro, com a manutenção cara. O hóspede não tem problema usar. Ele está lá junto com o condômino que paga a sua taxa e está ali residindo temporariamente naquele condomínio. Então não tem por que essa proibição. Agora, nesse caso que você falou, vem o irmão todo dia no horário para utilizar a academia. Mas eu não utilizo a piscina. Mas Eu não queria, né? Mas lá tem uma regra. Mas lá tem uma regra. Qual é a sobre regra? isso. Tem a possibilidade. Então vai de Nesse condomínio da pra academia, condomínio, né? então, vai de condomínio para condomínio. Aí vem o. Eu não disse que pode, que não pode. Eu fiz vem o visitante lá todo dia no horário de utilizar a academia. E aí? Aí tem que ver as regras do condomínio. É verdade. Aí tem que ver as regras do condomínio. Outra coisa importante, se esse visitante ou esse hóspede cometer infringir a convenção, por exemplo, quem é punido?
Vai ser o morador. O morador vai O ser punido. proprietário é responsável. O proprietário da unidade, ele é responsável pelos atos dos seus visitantes, dos seus inquilinos, pelas pessoas que estejam ali sob sua tutela, vamos dizer assim. Então, a unidade é que vai responder. Então fica a dica, cuidado para quem você chama para sua casa, né? Exatamente. O cara quer buscar, o cara é violento, Cuidado. né? Seu irmão entrou com o seu carro, porque essa questão de acesso, né, doutor? Uhum. Tem condomínio que o carro é autorizado a entrar pela placa, pela identificação, e aí vem outra pessoa dirigindo o carro e entra o carro. Teve um caso aqui em Taguatinga. Essa pessoa deu uma ré e quebrou lá o negócio do condomínio. A moradora falou que não ia pagar porque não era ela que estava dirigindo o carro. A autorização é dela. Então ela